Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Creio, Senhor. O amor não é um sentimento. O sentimento passa, o amor é eterno. Ele expressa dentro de si a essência da eternidade, que vem do coração de Deus e nasce na alma do homem. Senhor, não precisamos temer. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ainda que tudo caísse, o Senhor permanece. O mundo passa e o Senhor permanece. Os homens grandes morrem, passam e o Senhor permanece. E estamos agradecidos por ser um dos que permanece, porque nós não podemos passar. O que passa é aquele que nunca veio do Senhor, tem que passar, mas quem veio do Senhor não passa, é eterno como Deus é eterno. Viemos de atributo, fizemos carne, de carne vamos à palavra, e isto ao rapto. Obrigado por estarmos no Senhor e sermos um de seus atributos, expresso em carne. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, meus. Estamos aprendendo sobre o fundamento. Fundamento, já falamos hoje de manhã do fundamento do Antigo Testamento. Vamos agora comentar um pouco sobre o fundamento do Novo Testamento. E nós vemos que os profetas eram a palavra vindicada
a qual formava o corpo. Aprendemos com o irmão Branham na mensagem Obra-Prima, parágrafos 62, 66, que os patriarcas foram o fundamento do Velho Testamento para formar a imagem, a obra-prima que é Cristo. Tiveram que ter um fundamento perfeito para vir uma obra-prima perfeita. Se você não tem o fundamento perfeito, não pode ter a obra-prima perfeita. Então, como fundamento, nós temos o Abraão, que é a fé, o Isaac, que é o amor, o Jacó, que é a graça, e o José, que é a perfeição. Volta agora seu pensamento a isto, e que os patriarcas não são o corpo. Os patriarcas são o fundamento. Eles apenas formam o fundamento para ser gerado sobre aquele fundamento, erigido, levantado sobre aquele fundamento, o corpo, do qual depois viria o pescoço e a cabeça, que é Cristo. Se vocês notam, está dentro da mensagem obra-prima. Só você estudar. Você vai encontrar isso. Então, o irmão Branham diz assim, que os patriarcas não formam o corpo, e sim o fundamento. O que forma o corpo são os profetas. Então, primeiro tem o fundamento, são os patriarcas. Depois, sobre o fundamento, estão os profetas. E depois, sobre o corpo, veio João Batista. Como o maior. Entre os nascidos de mulher não havia um, como João Batista. Depois de João Batista, veio Cristo, que é o cabeça. Aquilo, se você nota, interliga uma coisa com a outra. Não se pode ter o corpo profético sem ter o fundamento dos patriarcas. Não se pode. Sem o corpo e sem o fundamento dos patriarcas, não teríamos a formação do pescoço, como João Batista foi o profeta do pacto, diz o profeta. O profeta diz que João Batista foi o profeta do pacto, interligando a lei e a graça. O Velho Testamento com o Novo Testamento. Jesus Cristo foi Deus encarnado, o profeta dos profetas. Ali estava o corpo perfeito. Fundamento, pés, corpo, profetas. Vamos aqui, são aplicações que temos colocado depois como pescoço, João Batista, porque o profeta diz que nessa era, nós estamos vivendo nessa era do pescoço. Assim diz o profeta. Então, é parágrafo 211, provando sua palavra. Se isto acontece aqui, porque aconteceu lá, e Cristo, o cabeça, não adianta nada fundamento, corpo, pescoço, sem cabeça. Ficaria tudo deformado. Por isso não adianta eras da igreja sem ter o aperfeiçoamento, que é a vida. A vida que é o Espírito Santo, que vai mostrar que esse corpo está em estado perfeito. Tem que vir vida, o Espírito Santo na igreja. Então vamos começar aqui no fundamento do Novo Testamento. Lemos, foi São Paulo quem escreveu Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque ele estava dizendo algo que ia acontecer. Você não está edificado sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento apenas. Porque do Antigo Testamento o corpo foi formado em Cristo. Você está exatamente no fundamento, como Paulo relata aqui em primeiro lugar, apóstolos e profetas. O fundamento dos apóstolos e profetas.
apóstolos e profetas, você vai encontrar que a igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas do Novo Testamento também. Para formar o corpo do Novo Testamento. Estão me acompanhando? Não deixa eu ir sozinho, não. Certo? Eu quero que vocês acompanhem, porque não é só uma mentalidade minha. Isto aqui é claro que é Deus. Você tem que notar que é a maneira de Deus se revelar, de Deus formar um corpo no qual é obra-prima. Presta atenção. Quando vem o corpo, obra-prima, é a cabeça. Porque ali formou todo o corpo, a obra-prima desce sobre aquele corpo. As eras da igreja, 7 períodos, não é fundamento. Como patriarcas não eram fundamento. As eras não são fundamentos. Fundamento é apóstolos e profetas. As eras formam o corpo. Olha na estatura para você ver se é ou não é. Eu estou falando algo, mas olhe para a estatura, porque você vai ver que o fundamento é fé, mas não é o corpo. O profeta diz fé e novo nascimento. É fundamento. Estatura perfeita, ele mostra isso. Fé e novo nascimento é fundamento. Agora, fundamento do quê? Fundamento de mais uma obra-prima. A obra-prima que interligou antigo pacto com novo pacto, que é o Novo Testamento, veio Cristo, o cabeça. E nós temos que ter novamente este corpo formado do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto de Deus. Mas não se pode formar um corpo sem fundamento. A igreja sem fundamento, ela não resiste. O crente sem fundamento, ele não suporta provas, não suporta críticas, porque ele não tem fundamento. A mocinha, o rapazinho que é criado num lar sem sofrimento, é difícil para ele suportar sofrimento depois. Por isso o sofrimento faz parte também da nossa firmeza, da nossa formação de caráter. Sofrimento faz parte. Se Cristo aprendeu, diz São Paulo escrevendo aos Hebreus, se Cristo aprendeu pela obediência, a obediência por aquilo que padeceu, muito mais eu e você. Temos que aprender, através do sofrimento, a obedecer mais a Deus. Deus não cria uma igreja sem problema. A igreja de Deus é a que tem mais problema. É a que tem mais luta. É a que mais sofre. O profeta diz assim: o corpo mais enfermo nesta era é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Que são os crentes. O corpo mais enfermo. Ele não está tão enfermo porque está canceroso. Ele não está enfermo porque ele sofre reumatismo. Ele não está enfermo porque tem um problema no coração. Não. Ele está enfermo porque ele percebe a luta que ele tem que passar aqui nesse mundo e ver tanta coisa má que te traz sofrimento, que te traz dor, que te traz angústia. O corpo de Cristo é o corpo que mais sofre pressão, porque ele tem revelação do que está acontecendo, do que vai acontecer, e o povo não está tendo revelação nem do que está acontecendo no dia a dia. E o corpo de Cristo tem revelação do que está acontecendo. Então, isso traz uma pressão sobre nós. Somos um povo pressionado. E a pressão sobre nós vai aumentar. Porque quanto mais pressão houver, o barulho vai ser maior. Quanto mais pressão. Se aquela panela de pressão não tiver onde escapar a pressão, ela estoura não só a si própria, mas estoura o seu fogão. Por isso Deus, depois da pressão que Ele permite nós passarmos, Deus também de vez em quando deixa escapar a pressão. Ele deixa que sua igreja escape a pressão ouvindo sua palavra. Não é apenas cura física não, gente. Deus deixa a igreja
soltar a pressão, escapar a pressão um pouquinho, para ela não explodir aqui no mundo, porque ela vai ter que sair daqui. E esses crentes que têm sofrido a pressão do mundo e têm resistido à pressão do mundo e não têm cedido às coisas do mundo, estes são os crentes que Deus vai levar para Ele. O crente que está passando pela pressão do mundo, mas cede à pressão, não adianta. Você passa pela pressão do adultério, mas cede ao adultério, não adianta. Mas quando você enfrenta a pressão do adultério e vence o adultério, você vence a pressão da mentira, você vence a pressão da cobiça, então é esse crente que Deus vai arrebatar. Ele está formando um corpo, mas um corpo que tem que sofrer primeiro aqui na terra, para através de sofrimento formar em si o caráter no qual Deus ama. Amém? Aleluia. Então, o fundamento do Novo Testamento, os apóstolos e profetas, são fundamento. Jesus Cristo, a pedra principal deste fundamento. Eu quero que você note uma coisa, como isso é bonito. Depois eu vou reprisar no final. Mas como isso é bonito. Cristo não é só cabeça, que é o homem perfeito que esteve na terra. Ele é o fundamento da sua igreja perfeita. Porque começou, o fundamento foi perfeito do Velho Testamento com os patriarcas. O corpo foi perfeito com os profetas. A cabeça foi perfeita, Cristo. Aquilo formou o corpo, João Batista sendo ali o pescoço que ligava o corpo ao cabeça. E o pescoço é tão mais fino que o corpo que ele diz, convém que ele, a cabeça, cresça e eu diminua. O pescoço entendeu. O profeta entendeu naquele tempo, convém que Cristo cresça e que eu diminua. E o profeta entendia, tem um no vosso meio que vós não conheceis, mas eu conheço. Oh, como aquilo devia causar uma pressão em João Batista, que ele ia para o deserto e devia chorar, e quando ele saía do deserto ele não tinha nenhuma mensagem com uma mão com luva. Ele saía com mão seca mesmo lá do deserto e chegava e dava uma mensagem para o povo que tinha vontade de ter pregadores com mão com luva. Aqueles dias seus pregadores tinham luva na mão para pregar. Não é por causa do frio que você enfrenta, não. Era luva de pelica, era mensagem macia, para não perder membro. João Batista, como não tinha medo de perder membro, porque ele veio apenas para fazer esta ligação entre o corpo e a cabeça. Ele então, o povo vinha nas suas reuniões de batismo, você lê São Mateus 3, o povo chegando na reunião de batismo de João Batista, ao invés de João Batista fazer uma festa, oh, está vindo o irmão da igreja fulana, Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado, é muito bom ter você aqui, muito obrigado por sua presença. João Batista olhava e disse, raças de víbora! Quem chegava na reunião daquele homem, irmão? Que homem mais tremendo, mais esquisito. Que pregação! Ele não estava preocupado com o corpo de ministro que estava ali por perto. Ele não preocupava nem com o rei. Ele preocupava com uma mensagem que ele veio do deserto para entregar e não tinha uma igreja grande. Você pensa, oh, se João Batista pudesse pregar para um povo igual nós, assim, uma igreja grandinha que nem nós, assim. A igreja de João Batista tinha meia dúzia de pessoas. A igreja de João Batista era pequena. Você vê Cristo pregando para a multidão, mas João Batista não. João Batista ia lá, pregava para o rei, para a esposa. João Batista chegava e pregava ali no batismo.
fazia sua pregação, seu discurso, e ao invés de chamar o povo, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença, porque João Batista sabia, vocês não são revelados, vocês não vêm aqui para crer que eu sou um enviado de Deus, que eu sou precursor do Messias, vocês vêm aqui para averiguar alguma coisa, para poder ver onde está a falha, raças de víbora. Não era fácil suportar um homem daquele. E esse espírito está na terra ainda. Vocês estão entendendo isso? Esse espírito que ungiu João Batista está na terra ainda. Existe o espírito de Elias na terra ainda. Ele não foi recolhido, não. Quando esse espírito for recolhido, nós vamos com ele. O que foi recolhido foi o corpo do Elias. Mas o espírito que ungiu Elias não foi recolhido, porque esse espírito tem que ungir a igreja. O espírito de Elias não é espírito de um homem, diz irmão Brana. O espírito de Elias é o Espírito Santo. Esse espírito ainda não foi recolhido. Deus recolhe o homem, mas deixa seu espírito para agir naqueles que crêem na mensagem daquele homem que Deus recolheu. Satanás leva o seu homem, mas deixa o espírito imundo de dogmas de credo para um povo que gosta de acompanhar os dogmas de credo de um homem que Satanás escolheu. Exatamente para aquele fim. E Deus também faz a mesma coisa. Não é espírito de reencarnação, não é reencarnação, é encarnação. A igreja sofre a encarnação do Espírito Santo. O Espírito Santo está encarnado em mim. O Espírito Santo está encarnado em você. O Espírito Santo está encarnado na igreja. Não é reencarnação. O Espírito Santo nunca morreu. Não é reencarnação. Você não tem espírito de um homem morto em você. Você tem o espírito do homem vivo em você. Aleluia. Aleluia. Qualquer um outro deixa eles crerem em espiritismo. De espírito de gente morta que sai de um e passa para o outro. Deixa eles crendo assim. Mas a igreja de Cristo não tem isso. O espírito de Elias que está em nós, ele nunca morreu. Porque Elias nunca morreu. E é por isso que Deus usa esse espírito 5 vezes. Porque ele nunca morreu. Deus pegou Elias e disse, vou te tirar da terra. Porque você não pode ser usado só na era de Acabe e Jezabel. Vai ter muitos Acabe e Jezabel para frente ainda. E eu preciso, eu dependo desse espírito. Você não pode morrer. O Elias diz para Eliseu, me deixa porque o Senhor está me chamando. Ele diz assim, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não deixarei você ir, só eu vou com você. O espírito de Eliseu também é teimoso, atrás do Elias. Ele diz, me deixa. Ele diz, não. E tentativas, você sabe quantas tentativas? Ele está me chamando, eu vou lá com você. Está me chamando em Betel, eu vou também. É casa de Deus, eu vou. Mas daqui a pouco Elias diz assim, o Espírito de Deus está me chamando em Jericó, quer dizer lugar da maldição. Eliseu diz, eu vou lá também. Você não tem medo de maldição, não. Se o Elias está comigo, não tem medo de maldição. Se Deus está te chamando, eu vou com você, como que eu vou ficar com medo da maldição? Como você vai ter medo da maldição quando o Espírito que te encoraja, o Espírito de Deus, está em você? O Espírito de Elias é o Espírito Santo. Encorajando o povo, encorajando os filhos. É por isso que essa mensagem, o pregador não é corajoso. O João Batista não era o corajoso. O corajoso era o Espírito Santo que estava nele. O Elias não era corajoso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele fugiu da Jezabel. Ele matou 400 profetas de Baal e fugiu de uma mulher. Ele não era corajoso. Mas o Espírito que estava nele era tremendo. O Espírito que estava nele tinha uma coragem tremenda. O Elias mostrou a parte física dele, deitou debaixo de uma árvore de zimbro que não tinha nem folha e dormiu.
puxou o ronco, mas o espírito que dominava ele chegou lá perto dele. Deus mandou um anjo. Rapaz, levanta, tem comida aí. Você come e bebe, porque o seu caminho vai ser longo. Mas eu estou acabando de pedir a morte. Você não pode morrer, rapaz. Não sabe que você não pode morrer? Ah, irmãos, o que é isso? Ele não morreu. Leia a Bíblia e você verá. Ele não morreu. E foi por isso que aquele mesmo espírito veio em João Batista. Ele veio em Eliseu, depois de Eliseu ele veio em João Batista. Não é espírito de morto, não, é espírito de vivo mesmo. Deus passa espírito de um vivo para o outro, porque o Espírito Santo é de passar de mim para você, de você para mim, de um para o outro. Passa o espírito bom de um para o outro, como as influências maléficas são passadas de uma para outra, através do rádio, da televisão, das coisas imundas, das figuras e de todas as coisas que não prestam. Você passa influência ruim de um para o outro. Mas tem o Espírito Santo que quando você assenta aí na igreja, uma irmã senta perto de você e sinta, ela sente o Espírito Santo, ela sente Deus. A irmã Meda diz, eu assentei perto de uma jovenzinha nesta manhã, que ela estava verdadeiramente cheia do Espírito. Aquilo estava a presença de Deus, ela era tão dócil. O Espírito Santo está ali, o Espírito Santo é dócil. Agora tem o tempo que ele trabalha enérgico. Quando ele toma um profeta, ele tomou João Batista e diz, eu sou aquele mesmo Elias do passado. Porque diz os escribas, mestre, que Elias tem que vir primeiro. Jesus falou, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E seria um Elias futuro. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Esse era João Batista. É fácil distinguir a Bíblia, gente. É fácil. Jesus falou de dois Elias. Num versículo para o outro, ele falou de dois Elias. Capítulo 17 de São Mateus, verso 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É esse Elias que nós pregamos para vocês hoje. Elias já veio. Esse era João Batista que tinha morrido. Já veio. Tinha morrido antes de Cristo. João Batista morreu antes de Cristo morrer. É isso que o povo deveria ver, esse ministério e esse espírito atuando. Então, como Elias pediu a morte, Deus falou, não, quem morreu, você não tem que morrer. Eu ainda tenho que usar esse espírito mais vezes. Aí Deus falou, não, eu vou te levar para casa mesmo. Catou ele num torvelinho de fogo, num carro de fogo lá, carros e cavalos de fogo. Deus tem. Naquele tempo, o maior que existia era carros e cavalos de guerra. Deus manifestou daquele jeito. Deus desceu lá em carros e cavalo de fogo. Superior. Deus sempre supera a ciência do dia. Você não pensa que Deus não tem coisa superior ao computador. Você não pensa que Deus não tem coisa superior à nave, ao foguete que foi na Lua. Gente, essa mensagem é o maior foguete. Essa mensagem, ela foi mandada para você, não é para te levar na Lua. Nós já passamos pela Lua e já demos adeus para ela. Você entende? Nós já passamos por isso. Essa mensagem é para te levar para a glória. É para a glória. Isso daqui supera o cavalo e a carroça de Lutero. Supera o carro de Wesley. O avião dos pentecostais. Agora a nave representa essa mensagem. E você sabe que o cientista espiritual de Deus é um profeta? E um profeta nessa era, quando os homens descobriram tanta coisa, quando eles descobriram a televisão, a cor da sua roupa que pode passar, olha, no mundo inteiro. Não, isso não é nada. A coisa mais difícil é olhar para um livro e não saber nada dele e chorar. Não saber nada dele. Olhar para um livro e não sei nada desse livro e chora, porque sabe a perdição de todo mundo, porque ninguém pode nem olhar para esse livro. Aí daqui a pouco veio o anjo de Apocalipse 10:7, abre aquele livro, porque o leão abriu o livro e mostrou para o sétimo anjo. O sétimo anjo pegou o livro já da mão do leão e revelou para a igreja, mostrou para mim e para você. Irmãos, isso é os maiores mistérios que o mundo não sabe nada. O mundo não sabe nada. Você sabe o que é você não saber nada e entrar num computador e fazer alguma coisinha e achar que sabe? Você não sabe nem o começo do computador, o quanto que aquilo é profundo, o quanto tem lá escondido na memória dele, quanto tem seus programas, quanta coisa pode fazer.
e achar que sabe alguma coisa? Não, é a mesma coisa, você pega mensagens computador de Deus e dá uma cutucadinha nas eras da igreja. Ah, eu já sei. Irmãos, você quer ver, entra no 7 selo, você passa para lá da lua. Você sente-se além, porque essa mensagem, o que Deus tem dado para você, essa mensagem é superior a estas eras. Por quê? Porque não estamos vivendo aqui com a mente humana. A mente humana ela é cansada, eu estou sofrendo com a mente cansada, a mente humana, mas eu estou tendo em mim, você tem em você, uma mente que não cansa, é a mente de Cristo. São Paulo diz agora temos a mente de Cristo. Aleluia. O fundamento do Novo Testamento, apóstolos e profetas, Efésios 2:20. Fundamento, Jesus Cristo, a pedra principal da esquina. O corpo, olha bem, guarde aqui, irmão, senão você perde tudo. Fundamento, apóstolos e profetas. Mas só o fundamento não adianta. Com o fundamento você não vai no rapto. Ah, se o povo pudesse entender isso, que com o fundamento, com o que eles têm, olha, esse povo não vai, os unicistas, batizados em nome de Jesus Cristo, eles não irão no rapto, porque batismo em nome de Jesus Cristo é fundamento. Fundamento! Deus já formou um corpo durante 7 eras da igreja e você precisa conhecer as 7 eras da igreja revelada pelo Espírito Santo ao Elias. Se você conhecer o corpo, que são as 7 eras da igreja, fundamento, apóstolos e profetas e Cristo a pedra angular. Espera lá, Cristo foi cabeça, a obra-prima do Velho Testamento, interligando o Novo. Agora, ó como é bonito, ele é cabeça. Quando ele interligou o Antigo Testamento com o Novo, ele trouxe uma mensagem de graça para nós. Ele diz agora, eu sou pedra de esquina. Alguém diz, mas ele não é fundamento? Ele é tudo. Mas ele não é cabeça? É, mas ele foi cabeça também. No Antigo Testamento, interligando o Antigo com o Novo, Cristo foi o cabeça. Porque ele foi a obra-prima de Deus. A obra-prima, Deus feito carne. Grande é esse mistério, de São Paulo em 1 Timóteo 3,16. Deus manifestado em carne. É mistério. Mistério da piedade. Não tem nenhum mistério da Trindade na Bíblia. Tem no catecismo de vocês. Mas na Bíblia não tem nenhum mistério da Trindade. Tem mistério da piedade, que é Deus feito carne. 3 pessoas da Santíssima Trindade, como dizem, não é mistério da piedade, é mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade, não da piedade. Mistério da piedade é Deus feito carne. Se você notar, nessa era, um profeta é um mistério de Deus na terra. O que é que um profeta é na terra? Alguém poderia falar para mim bem alto aí? O que um profeta é na terra? A boca de Deus. Tem alguém que pode aperfeiçoar isso? O que um profeta é na terra? Deus manifestado em carne. Um profeta na terra é Deus em carne. Gente, o povo quando fala de um profeta, eles não sabem do que estão falando. Eles maldizem um profeta, eles não sabem o que eles estão maldizendo. Como que vão saber, sendo que a Bíblia chama Laodiceia de cega, nua e infeliz e não sabe? Se ela não sabe, ela pode abrir sua bocarra contra o nome de Deus, contra um profeta, contra nós, contra todo mundo. Ela pode abrir sua bocarra porque ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Eu não presto atenção a ela e nem Deus. Você está preocupado com o que Laodiceia pensa de você? Com o que eles dizem que você crê num profeta falso? Eu não estou nem um pouquinho preocupado com Laodiceia, ela é cega, nua, infeliz. Infeliz quer dizer desgraçada. Ele não sabe. E não sabe. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui outra vez. Eu não tem jeito, mas eu volto para lá e para cá. Os apóstolos eram fundamentos. Os apóstolos não eram o corpo. Os apóstolos eram o fundamento.
Eu estou falando de obra-prima outra vez, gente. Jesus Cristo foi a obra-prima que começou com o fundamento dos patriarcas, com o corpo dos profetas, com João Batista o pescoço e Cristo cabeça. Formou o corpo, a obra-prima. E agora temos uma obra-prima no Novo Testamento, novamente, começando com os apóstolos e profetas sendo o fundamento, com as 7 eras da igreja sendo o corpo. O profeta da era trouxe a mensagem, o sinal, que é o Espírito Santo, sem o qual ninguém irá no rapto. É assim diz o Senhor. Não é língua estranha, não. E não é só conhecer a mensagem, não, meu irmão. Porque se fosse isso, os outros que conhecem a Bíblia tinham que ser salvo. Gente que lê a Bíblia todo dia tinha que ser salvo, tinha que ir no rapto, e não vai. A questão não é ler só os livros do profeta, não. A questão é deixar que estas palavras se materializem em você. Essas palavras têm que tornar carne em você. Como a Bíblia, Deus se tornou carne em Cristo. Deus pegou o Velho Testamento e o Novo e diz: eis aqui, eu sou o pão da vida, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que é vivo, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele provou isto. E não se pode apenas ter esta mensagem: Senhor, eu não quero ter apenas mais livro do profeta, eu quero ter o Espírito Santo que liderou este homem, que pregou estas mensagens tão poderosas para nós. Eu quero esse Espírito que mudou a vida dele, que muda a minha, que muda a sua, que perdoa os nossos pecados. Aleluia. Os apóstolos eram o fundamento, não o corpo. O corpo foi formado nas eras, 7 eras da igreja, formando o corpo. Mas que vale o corpo sem espírito? Ezequiel 37, que vale aquele vale de ossos secos, que eram os judeus, vale de ossos secos. Ei, filho do homem, profetiza a estes ossos e diga para eles levantar. Ele profetizou, os ossos levantaram, cada um encontrou sua juntura, e daqui a pouco formou um monte de esqueleto, tudo lá, aquele monte de esqueleto. Ou como que vai? Está bom? Não, isso daí é a casa de Israel ainda. Profetiza, filho do homem, para que venha carne sobre esses ossos. E ele profetizou, e veio carne, embelezou os ossos. Vem tendões, vem pele sobre esses ossos, sobre esta carne. Aí ficou bonito. Ficou aquele monte de gente bonita em Ezequiel 37. Mas Deus diz: não está bem, porque eles estão, o corpo está formado, todo mundo está formado, mas cadê o Espírito para fazer mover? Profetiza, ó filho do homem, venha dos 4 ventos, o Espírito, e entre nesses corpos e faça-os viver. E naquela hora vem... E todo mundo viveu. Ele diz: assim eu farei com a casa de Israel. É isto, o que o povo precisa é disto hoje. O fundamento foi posto, apóstolos e profetas, e Cristo sendo a pedra de esquina, mas pedra de esquina está escondida, porque pedra de esquina é fundamento. Está escondido, é fundamento. E Cristo não pode ser só pedra de esquina, Ele é pedra de coroa. É por isso que Ele precisa vir, porque Ele é pedra de coroa. Mas antes dEle vir para coroar sua igreja, e a sua igreja subir, Ele primeiro vem, diz o profeta, em cada indivíduo. Essa mensagem de estatura, vai ler ela. Primeiro a pedra de coroa desce no indivíduo, para depois descer no coletivo, em todos, em todo o corpo. Então o que adianta? 7 eras da igreja, bonita, olha que beleza, irmãos. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Que coisa maravilhosa, são coisas tremendas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 eras da igreja, 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Espera lá. Tudo bem,
Mas ficou só nisso? Não, em 63, irmão Branham recebeu já essa mensagem, o sinal. O Espírito Santo tinha que descer e dar vida a este corpo, porque tem que ser formada a obra-prima do Novo Testamento. Estão me entendendo? Tem que ser formada a obra-prima do Novo Testamento, como foi feita a obra-prima interligando o Velho e Novo Testamento. Agora tem que se formar a obra-prima interligando também o Novo Testamento com o milênio, com novos céus e nova terra. Irmãos, aqui está a última obra-prima de Deus. Por isso Jesus Cristo diz: eu sou Alfa, que é o princípio. Mas ele não diz que é só Alfa, ele diz: eu sou Ômega, que é o fim. Alfa e Ômega. É hora de você reconhecer este ministério de Deus na terra. Se você não reconhece um homem com esse ministério, você não crerá na mensagem. Você precisa de reconhecer um homem com esse ministério. Primeiro você tem que ir na Bíblia e o Espírito Santo te revelar: tem um profeta na terra. Tem, mas você vai na Bíblia e lê: profetas e a lei duraram até João. Profetas e a lei. Irmão, já está tão claro: profetas e a lei duraram até João. Jesus não é da lei, ele é da graça. E ele é profeta. A Bíblia diz que ele é profeta. Se ele é profeta, ele é o primeiro profeta dos profetas na graça. O primeiro. Por isso ele é cabeça, sendo a pessoa formada, sendo a obra-prima de Deus. Nenhum homem veio como Cristo na terra. Nenhum homem. Eu sei que você pode escandalizar a hora que eu terminar isso. Mas nenhum homem veio como Cristo na terra. Cristo superou Moisés. Cristo superou José. Cristo superou Abraão. Cristo superou Elias. Cristo superou Jeremias. Cristo superou Abacuque. Cristo superou todos os profetas. Cristo superou João Batista, ao ponto de João Batista entender e dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, porque eu não sou o cabeça, quem é o cabeça é ele. Agora é formando a noiva. Você tem que entender, nessa era, Deus não está formando um novo Cristo, Cristo já está formado. Cristo não está formando um novo Cristo. Olha, agora Cristo está formando a sua esposa. Ele não está formando um novo Cristo, ele está formando uma obra-prima que é a sua esposa. E para ser esposa ele não leva qualquer rabo de foguete, não. Para ser esposa dele ele não pega uma bucha de canhão, não. Você, para ser sua esposa, você tem que procurar a melhor menina. Menina, mocinha. Não é rapaz não, viu? Mocinha. Gostar dela, amá-la. Eu me casarei contigo. Eu dizia: eu te aceito. Aí o seu coração enche de amor. Diz: que coisa tremenda. E aí depois vem a luta. Não vou nem entrar nesse ponto, porque eu não tenho tempo mais para isso. Mas aí vem a luta. Tudo, essa beleza, esse sorriso, esse cheirinho, isso para lá e para cá, isso daí é namoro apenas. Tem muita gente que só quer o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus, mas não quer ser o perfume. São Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo Jesus. Nós não cheiramos a Cristo, nós somos o cheiro dele. Nós somos o perfume de Cristo Jesus. É nós quem perfumamos o Senhor. É o que a esposa deve fazer, é por isso que ela faz tudo para o marido. É ela que tem que fazer, não é outra mulher, não. Não, a senhora já cansou de fazer as coisas para o marido? Ah, eu já estou cansada, já estou velha. É? E se ele largar de ser crente, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai querer fazer coisa para ele, não adianta mais. É tarde. Tarde demais. É tempo do aconchego, é tempo de falar, é tempo de ouvir, é tempo de conversar, é tempo dos mistérios ser revelados.
Não tem mistério entre marido e mulher, gente. Não vem com essa, não cai nessa não, irmã. Olha, eu vou contar para você, mas você não conta para o pastor, para o seu marido não, tá? Não cai nessa não, boba. Você não cai nessa, porque não tem mistério entre mulher e marido, esposa e marido. Pode ter entre marido e esposa. Pode ter. Certo? Entre marido e esposa, entre Cristo e a igreja. Ele tem o mistério da vinda dele, que ele não falou para ninguém. Mas tudo que a igreja tem que saber, ele já falou para a igreja. Ó, isso daqui é para você preparar, para mim encontrar com você. E naquele dia, naquela hora você fica sabendo. Naquele dia, naquela hora. Amém, meus irmãos? Isso faz bem. Isso faz bem. Agora essa é a formação da noiva, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, e ele não vai casar com qualquer uma. Jesus não pega denominação. Laodiceia, ele está do lado de fora, é bobo de quem está no movimento laodiceano, pentecostal e demais, dizendo: eu sou da noiva de Cristo. Você está muito atrasado, cego, nu, infeliz e não sabe. Quer dizer, não é esposa de Cristo, não sabe. Pensa que é. Se Jesus está do lado de fora de Laodiceia, ele tem alguma esposa? Aí tem não. Ele só está abençoando porque ele é um Deus que abençoa bons e maus, justos e injustos. Ele abençoa todo mundo. Agora levar para casa é só uma. Ah, mas ele vai levar um pouquinho da Batista, da Metodista, da Católica. Não, ele está levando agora. Da onde você era? Da onde eu era? Já saímos. Por quê? Porque ele está fora. Nós saímos com ele. Isso é que forma o corpo, e eles não sabem. Forma o corpo. Está formando o corpo na última era. Agora, irmãos, isso daqui é profundo. Quando forma esse corpo, não há um corpo mais perfeito do que esse na terra. Não houve um corpo mais perfeito do que José no Egito. Porque José era a perfeição. José estava acima de tudo. Porque ele era a perfeição, mas ele não podia ser perfeição sem graça. Ele não podia ser perfeição sem fé. Ele não podia ser perfeição sem amor. Você não pode ser perfeição sem fé. Você não pode ser perfeição sem amor. Você não pode ser perfeição sem graça. Você precisa de tudo isso. Isso faz parte da perfeição. Porque quando a perfeição tiver um arranhão, a graça diz: ó, pode ficar sossegado que eu já paguei seu arranhão. E toda obra-prima tem um arranhão. Miguel Ângelo fez aquela obra-prima, aquela estátua, e um arranhão, uma martelada no joelho. Fala, Moisés! Deus veio em Cristo, a obra-prima de Deus na terra, e Deus, você tem que ver isto, deixou que esta obra-prima fosse ferida, porque ela tinha que ser ferida para sair obras-primas. Tem que sair um corpo, cada um de nós, para formar a obra-prima, que é a esposa de Cristo. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo essa facilidade? Que coisa tremenda é Deus formando um corpo. Formando um corpo, mas o que adianta agora? Temos fundamento. Que é o fundamento? Apóstolos e profetas. Que é a pedra de esquina? Jesus Cristo. Mas é fundamento. Cadê o corpo? O corpo são as 7 eras da igreja. E aí vem os mensageiros. E vem as eras. E cada um nesse tempo formou o corpo de Cristo. Mas na última era Deus diz: eu vou fazer esse corpo viver. Esse corpo não viveu nos dias dos outros mensageiros. Não viveu. Viveu no tempo do profeta Paulo porque era alicerce. Estava vivo, era Cristo ali, estava vivo. Então viveu. Mas depois daquilo não. Você tem que ver que o corpo foi formado e o alicerce ficou escondido. A mensagem apostólica ficou escondida porque é alicerce. O Jesus Cristo verdadeiro ficou escondido porque ele é pedra de esquina. Mas hoje ele não está escondido para nós, porque hoje ele não é só pedra de esquina para nós, hoje ele é pedra de coroa. Hoje ele não é um Cristo que fica no alicerce, hoje ele é um Cristo que está sobre nossa cabeça. Ele é um Cristo que nos coroa, ele é um Cristo que faz a sua obra redentora para nós. Se você ficar apenas num Cristo alicerce, você fica sem o corpo e sem o espírito dele. Teve que ser formado o alicerce primeiro, logo vem as 7 eras da igreja formando o corpo, essa pirâmide, e o Espírito Santo agora na nossa era,
é era do Espírito Santo. O profeta chamou do Espírito Santo, era do Filho do Homem, era da noiva, era da chamada, e era do Filho do Homem, era disso, e era daquilo, era do ouro, era abraâmica. Ele chamou essa era na qual estamos vivendo, porque é o período do Espírito Santo que dá vida a esse corpo que viveu morto durante 7 eras da igreja. Viveu morto, mas o 7º mensageiro trouxe o Espírito de vida. Tem que vir esse mensageiro para trazer o Espírito de vida. Se não tivéssemos o Elias, não teríamos o Espírito de vida. O Espírito Santo que veio sobre o Elias, lá no primeiro Elias, o tisbita. Depois veio sobre Eliseu, sobre João Batista, depois veio sobre o irmão Brana, e depois que nós formos arrebatados, esse Espírito de Elias vai vir sobre outro homem, ungindo outro homem para os judeus. Não tem nada a ver com a noiva. O último mensageiro e profeta para nós, o William Marion Branham. Isso é para a esposa. Sabe por quê? Porque esta mensagem aqui termina o corpo. O corpo foi formado nas eras, que vale um corpo sem espírito. Para completar o aperfeiçoamento do corpo, vem o espírito, o cabeça, Cristo, o cabeça. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Preste atenção, Cristo foi cabeça da obra-prima, interligando o Antigo e o Novo Testamento. Cristo é a pedra angular no Novo Pacto. Ele saiu de cabeça e passou para fundamento, escondeu outra vez. Meu Deus do céu, Cristo estava escondido em Abraão, irmão. Irmão Branham mostra isso no parágrafo 62, obra-prima, falando do fundamento. 63, ele está mostrando sobre isto. Cristo estava escondido em Abraão, na fé, em Isaac, no amor, em Jacó, na graça, em José, na perfeição. Ele estava ali, a pele de esquina estava lá. Mas quando ele veio depois de João, ele era o cabeça. Ele não podia ficar escondido mais, ele manifestou, era Deus em carne. E agora tivemos Cristo outra vez como pedra de esquina, como fundamento na nova dispensação do Espírito Santo, no tempo que Pedro pregou e o Espírito Santo caiu. Temos Cristo como pedra de esquina, apóstolos e profetas também naquele fundamento, mas tudo ficou escondido. E veio as 7 eras da igreja, formou um corpo, e agora veio o irmão Branham. A mensagem do irmão Branham, muita gente não compreende, porque a mensagem do irmão Branham, irmãos, ela não é só a mensagem da era de Laodiceia. Ele veio na era de Laodiceia para poder revelar os mistérios e tirar um povo da era de Laodiceia para esta era do Espírito Santo. Ele mostra isso na mensagem. Para o tempo do Espírito Santo, receba o Espírito Santo. É isso que ele pregou. Sem o Espírito Santo você não vai no arrebatamento. É tão claro isso daí. Então, irmão Branham veio na era do amor fraternal ali, que você vê que é Laodiceia, amor fraternal, que o amor fraternal foi mais usado dentro do período de Wesley. Uma era missionária, foi maravilhosamente, o amor fraternal foi usado mais ali. Mas no nosso período, aí veio o profeta, naquela 7ª era, depois ele manifestou a mensagem, o sinal, que você sabe que é o Espírito Santo, e depois ele pregou a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, e ele disse no parágrafo 202, ele mostra: estamos na pedra de coroa. E irmão Branham mostrou tudo. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, a era que é o pescoço interligando o corpo com a cabeça. Presta atenção, porque não se pode ter dois, tem que ter um. Isso daqui, o próprio profeta faz esse ministério, porque esse ministério tríplice está no irmão Branham. Ele manifestou esse ministério de Elias, ministério de Filho do Homem, ministério de 7º anjo. Ele teve esses 3 ministérios nele. E quando ele chega à revelação dos selos, ele pega o mistério que estava na pedra de coroa, mistério dos selos, dos trovões, e abre para a igreja. Isso é o que Cristo faz, o anjo forte de Apocalipse 10:1. Cristo, ele desce e depois revela o mistério para o 7º anjo e diz: o tempo não será mais. Na 7ª era da igreja, ele diz: o tempo não será mais. Não será mais para quem? Para quem recebeu a mensagem do 7º anjo.
Mas para quem não recebeu, vai continuando, porque tem tempo ainda até do milênio, é período de tempo, mas para nós acabou. Temos que ver isso aí dentro da mensagem. O nosso acabou, agora é hora de subida, porque a pedra de coroa, deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus, só tem 3 minutos? 4? Olha aqui, Cristo, a pedra angular no novo pacto, no Novo Testamento. Os apóstolos e profetas, fundamento da igreja. As eras, o corpo, que é a estatura. A era do Filho do Homem é o que liga o corpo com a cabeça. Ele diz que é o pescoço. Você quer ver o que o profeta diz que essa era que estamos vivendo é o pescoço? Você quer? Você crê no profeta? Amém? Provando sua palavra 211. Leia para você ver. Provando sua palavra 211. Ele diz, é a era que estamos vivendo, é o tempo que estamos vivendo, ele diz. O tempo que estamos vivendo, do pescoço, ligando com a cabeça, que é Cristo. Cristo já veio e revelou sua palavra. É o tempo novamente da cabeça. Cristo em carne. É o tempo da cabeça. Cristo tinha que vir num profeta, porque Deus veio em Cristo. Foi conhecido como Filho de Deus, Filho do homem. E agora Deus tinha que vir num profeta outra vez, conforme está em Lucas 17, 26 a 30. Tinha que acontecer, é o tempo novamente. E aí eu tenho mais mensagem que mandou conta. Se você quiser ler, Obra-prima 75, Festa das Trombetas 205, para eu terminar. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. Quem é? O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana do profeta, para depois revelar na nossa carne humana. Entende? É isto, na hora do entardecer, Deus manifestou em carne humana. Agora, meus irmãos, já não é entardecer mais, já passou da meia-noite, já foi a madrugada, nós já estamos quase no alvorecer de um novo dia, que é hora do arrebatamento. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós, por este pão da vida. Muito obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Dai uma mente espiritual para esse povo entender estas verdades. Capacita-nos por sua misericórdia, como Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus. Amém, Senhor. Amém. A mensagem de salvação hoje não é a mensagem que esse povo prega, dá seu coração para Jesus e continua com o corpo dando para o diabo. Diz, não, a mensagem de salvação é essa mensagem que te redime da última hora. O Espírito do Senhor ungiu a mim para curar os quebrantados de coração, para curar qualquer doença, tenho poder e libertar todo cativo
sair da denominação, Ele está aqui para te libertar. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Aceita Cristo, teu Salvador. Amém, 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 meus irmãos. Aleluia. Eu louvo a Deus por estas verdades. Deus tem feito uma obra tremenda entre nós. Devemos ser agradecidos. Um povo simples, humilde, um povo que reverencia a Deus, um povo que tem me amado. Eu não sou tão digno de tanto amor, dedicação que o povo tem para comigo. Eu reverto isso tudo a Jesus Cristo, porque Ele é quem tem me dado graça e força para falar essas coisas. Mesmo que você não as entende, você vai ouvindo, ou Deus abre sua mente para você entender, ou nunca você chegará lá, porque esta é a mensagem que o Espírito Santo tem dado para nós nesse dia final. É a mensagem dele, não é nossa, é do profeta para nós nesse tempo. Agora ela tem que ter a vivificação no dia certo, no tempo certo. E agora é o tempo. Eu creio que essa mensagem é para sacudir nossas vidas. Se não sacudir a nação, se não sacudir a cidade, pelo menos a minha vida, a sua vida é sacudida por essa mensagem. Temos promessa ainda do profeta de Deus, que virá uma mensagem que sacudirá a nação. E eu creio nisso. Deus te abençoe. Abraço um ao outro, vá em paz. Muito obrigado por sua atenção. Meus Meu bom Deus, aqui estou, de joelhos a clamar. Vem encher do Espírito este pobre coração, pois sozinho nada sou. Eu preciso tanto que tu venhas me encher do Espírito Santo. Espírito de Deus, Deus, derrama sobre nós o seu amor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama sobre nós o seu amor. Os anjos a voar, eu vejo o céu se abrir, tua face a contemplar com os olhos da fé.
enquanto aqui viver neste mundo enganador. Minha luta não tem fim, o inimigo sempre vem, só não vou desanimar, pois Jesus comigo vai. Sei que a dia vai chegar, que a espada irei guardar. Toda luta terá fim, toda luta terá fim, a espada irei guardar e me encontrar com Deus. Toda luta terá fim, toda luta terá fim, a espada irei guardar e me encontrar com Deus.